Graças e paz, igreja. Amém. Vou estar lendo Oséias 4, 6. Oséias 4, 6, vou estar lendo para não tomar muito tempo. Diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Amém? Conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, a gente vê vários tipos de conhecimentos, vê de vários tipos de ação. Mas que a gente não percebe que todo conhecimento gera dependência, ou toda dependência gera conhecimento. Por exemplo, quando a gente depende de algo, a gente vai atrás daquilo para conhecer melhor. Então, eu dependo de pegar o ônibus todo dia 6h17 da manhã. Então, eu vou atrás do aplicativo que me mostra o ônibus que passa para eu pegar aquele ônibus certinho. Então, é uma dependência de um ônibus, eu preciso daquele ônibus, então eu vou fazer o quê? Vou atrás de conhecimento daquele ônibus. Amém? Então, toda dependência vai gerar um conhecimento. Seja, eu dependo da faculdade para passar, eu vou estudar para passar na faculdade. Eu dependo dos boletos, então eu vou trabalhar. Ou seja, toda dependência gera conhecimento. E o que eu quero dizer com isso? Foi aí que o Senhor me incomodou. Que não é só na vida física que a gente depende também e precisa ter conhecimento. A gente depende do Senhor também. E se a gente depende do Senhor, a gente precisa de conhecimento. Mas eu estava observando que a gente, ultimamente, não a gente, assim, espero que a igreja não, mas o que a gente faz? A gente depende do Senhor, mas não conhece Ele. A gente depende da pessoa de Deus, mas a gente não conhece. Aí eu fiquei com a questão, será que a gente depende de Deus mesmo? Porque a gente vê nas igrejas, ultimamente, não aqui, graças a Deus, que o pastor sempre nos alerta sobre isso, mas sobre pessoas que vão atrás da igreja de Deus para falar sobre dinheiro, sobre bênção, sobre casamento, portas abertas, púlpito de ouro, não sei o que lá. E toda vez essas pessoas vão atrás de bênçãos, não vão atrás da pessoa de Deus. E eu queria deixar essa questão para vocês. Será que a gente está vindo buscar Deus porque a gente depende dEle ou porque a gente quer o que o Senhor tem a nos oferecer? Então, como eu falei, toda dependência gera conhecimento. Vocês estão buscando conhecer a palavra de Deus? Vocês querem conhecer verdadeiramente o Senhor? Ou vocês querem o Senhor apenas para as bênçãos que Ele tem para a gente? Apenas por um milagre, apenas por dinheiro? Porque se a gente quer conhecer Deus pela dependência, para a gente ter dependência dEle, a gente precisa conhecer Ele. A gente precisa conhecer o nosso Pai que é vivo, o nosso Pai que é presente. A gente precisa conhecer a verdade que o Senhor traz sobre as nossas vidas. E em João 17, 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, Jesus deixou claro para a gente conhecer o Senhor Jesus. Não só ouvir falar, não só esperar o Senhor passar, a gente tem que conhecer Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, Ele é nosso amigo. Às vezes a gente nem sabe o que Deus representa na nossa vida. Eu sou crente, eu vou na igreja todo domingo. Mas quem é Deus na sua vida? Deus quer se apresentar de uma forma única para cada um. Como diz aqui, o único verdadeiro Deus. Ele quer se apresentar para cada um que está aqui de uma forma. Às vezes ele quer ser seu pai, às vezes você precisa de um amigo, Deus está lá para ser seu amigo. Então conheçam a verdade, conheça Cristo de verdade. Para vocês não caírem em falsas doutrinas também. Como eu falei, muita gente vai para a igreja atrás de bênção e acha que está tudo certo, vê coisas que são faladas que não tem o Senhor. Então, a ferramenta, eu uso o mapas para ver o ônibus certinho. E o Senhor está dando a palavra para ver o que o Deus quer e o que Deus não quer. Então, usem essa ferramenta também para conhecer o Senhor. Tenha um relacionamento com Ele, mas também use a ferramenta que é a palavra. Porque se a gente tem a palavra, a gente sabe o que Deus gosta e o que não gosta. Davi pecou em adultério. A gente vai fazer adultério? Não, porque o Senhor já reprova isso. Sansão foi desobediente. Salomão caiu em jugo desigual. A gente vai fazer isso?
Não, porque a palavra do Senhor já fala que não aprova isso. Então, se você não sabe quem é Deus, é só ler a palavra, que o Senhor fala o que gosta e o que não gosta. O Senhor na palavra fala que gosta de obediência, então vamos ser obedientes. O Senhor fala para amar o nosso próximo, então vamos amar o nosso próximo. É simples, é só seguir a palavra e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então, toda dependência gera um conhecimento. Que a igreja hoje possa buscar a dependência verdadeira no Senhor e o conhecimento verdadeiro na palavra. Amém? Graça e paz, igreja, amém. A voz dela é tão doce e a minha é tão grave, misericórdia. Acorda qualquer um que estiver dormindo na igreja, viu? É tremendo. Não vou tomar muito tempo, mas o que ela falou é verdade. Nós precisamos ter dependência do Senhor e nunca do homem. É a dependência do Senhor. Quando a gente tem dependência do Senhor, a gente entrega realmente a nossa vida ao Senhor, escuta. E o Senhor passa a não ser mais um conhecido, mas passa a ser o seu amigo, o seu confidente, o seu companheiro. Tudo muda na nossa vida. Tudo, tudo. A gente passa a não ter mais dependência de nada, somente a dependência de Cristo. A gente passa a procurar a aprovação de Cristo. A gente passa a seguir o caminho de Cristo. Muitas vezes, a gente já chegar a olhar e falar assim, dando ênfase no que ela falou, muitas vezes a gente vai falar assim, Senhor, essa roupa está boa? Espírito Santo, essa roupa está boa? A gente acaba esquecendo de perguntar para o nosso próprio marido, essa roupa está boa? Aí Deus vai te falar se está boa ou não está. Se a sua idoneidade está boa ou não está. Se o que você está fazendo é bom ou não. Se agrada a Ele ou não. Tudo vem da boca. Começa pela boca. Em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. Tudo começa pela nossa boca. Deus disse, haja luz. Então, o Senhor, a primeira bênção foi o quê? Pela boca. Então, nós temos que tomar cuidado o que nós falamos, o que nós proferamos para a boca. Porque tudo que sai é para bênção ou para maldição. Então, ao menos, quando chegarmos a pensar, nós temos que pensar antes de falar. Porque o falar pode destruir os nossos sonhos, pode destruir as nossas intimidades com o Senhor, pode destruir vidas, pode destruir até mesmo relacionamentos e casamentos. Então, no falar, nós também temos que nos policiar. E sempre proferir bênçãos e não maldições. Porque tudo que falamos, aquilo se torna o que falamos. Se torna o que estamos jogando para fora. Se não temos intimidade com o Senhor, se não temos realmente, não somos amigos íntimos do Senhor, da nossa boca só sai maldição. Tem uma frase que eu escutei, que eu li essa semana e eu achei muito interessante, que diz assim: mantenha seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos tornam a sua palavra. Mantenha suas palavras positivas, porque a sua palavra torna-se as suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, porque os seus hábitos tornam-se valores. Mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu propósito. Se você jogar para fora bênçãos, se você quebrar todo tipo de maldição contrária que vem sobre a sua vida, com a bondade e com o respeito, e proferando sempre bênção sobre a sua vida, você não precisa se preocupar. Porque aquele seu amigo íntimo, que é o Senhor, que te conhece, que Ele te conhece antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, é aquele que vai seguir o seu propósito, é aquele que vai fazer você chegar no seu propósito. E dando a continuidade no que ela falou, conheça realmente o Senhor. Seja íntimo do Senhor. Não ande com o Senhor só de ouvir falar. Ah, Deus faz, Deus muda, faz.
Mas se nós não tivermos intimidade, não tem como ele entrar, não tem como ele fazer, não tem como ele mudar. Deus mudou? Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então, a partir de hoje, saia com seu pensamento totalmente diferente. Comece a falar coisas boas, bênçãos. Comece a sair da sua boca coisas positivas. Comece a trazer o Senhor para ceiar com você. Consagre seu dia para o Senhor. Consagre a sua fala para o Senhor. Consagre seus pensamentos para o Senhor. Estude o Senhor. Porque Ele te conhece. Ele não precisou te estudar. Porque quando Ele falou, haja luz, Ele já tinha um plano perfeito para todo mundo. Então, essa manhã, seja mais íntimo do Senhor. Menos íntimos do amigo, mas mais íntimo do seu grande amigo. Aquele que estava com você na hora do seu parto, aquele que estava com você na hora da sua dor, aquele que estava com você na hora da sua alegria. Seja íntimo do Senhor. Ele sim, Ele tem que te conhecer e você tem que conhecer Ele muito bem. E quando você conhecer, você vai ver. Da sua boca só vai sair bênção e não maldição. Obrigado pela oportunidade. Aplauda o Senhor. Graça e paz, igreja. Glória a Deus, né? Foi profunda essa mensagem, né? Que a gente possa levar para a nossa casa isso, né? Positividade. Primeiro, eu separei ali em duas coisas. Primeiro é íntimo de Deus e segundo, positividade, né? É o que está faltando hoje nos nossos dias. Ser íntimo de Deus e a positividade, né, Thaís? Mal a gente sabe que se você for íntimo de Deus, você tem positividade, né? E é bastante importante. E também, a respeito das palavras que nós falamos, né? Você fala aquilo que sai de dentro do teu coração, né? Tem um versículo que até diz que a boca, ela fala o que tem dentro do coração. Então, quando você vê uma pessoa falando, xingando alguém, amaldiçoando alguém, ore por essa pessoa, porque dentro desse coração existe muita coisa precisando ser transformada. Então, é bastante importante isso. E quando você age com fé, você age positivamente. É que nem eu falo do fanático, né? É ruim ser fanático, né, irmãos? Imagina um crente fanático. É chato, né? Tudo está certo, só ele. Mas tem algo que a gente pode aprender com o fanático. Nada muda a convicção de fé dele. O que ele acredita, o fanático ninguém muda. Pode ver um corintiano fanático, ele não muda, né? Tem uns caras, eu nunca vi, né? Mas tem uns corintianos que vira palmeirense, tem um São Paulino que vira palmeirense, outro que vira corintiano, né? Isso, né? Não é uma pessoa fanática. Desculpa aí se você mudou. Eu tenho um caso em casa lá, né? O camarada tem camisa do São Paulo, nasceu um monte de edredom do São Paulo, roupa do São Paulo, aí quando cresce me vira palmeirense. É problema, né? Mas não é fanático, graças a Deus, né? Porque pensou, um torcedor fanático também é ruim, né? Mas assim, voltando aqui para o que eu estou falando, o crente fanático, existe algo que não muda a convicção dele. Daquilo, nada muda a cabeça dele, ele é convicto naquilo. Então, a palavra que a Thaís falou foi bastante importante, foi poucos minutos, mas foram muito importantes, né? Então, grave isso no teu coração. Abra sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu, diga para a pessoa do lado, não nos deu
Olha para mim agora. Um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tem algumas pessoas que provavelmente têm a revista aí atualizada, que é onde eu quero dizer, não sei se o Zezinho tem aí, é a Ara, que diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder. Temos lá? Não, né? NVI. Olha lá, tem, ó, a NVI também diz, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O mundo está precisando de equilíbrio, né, irmãos? É, não é? Dentro de casa, na rua, equilíbrio, né? Ter equilíbrio. O que vai te levar para o céu não são as suas obras, mas o que vai te ajudar a conduzir, lógico. Como você sabe se você é salvo? Você precisa confessar a Cristo como Salvador, crer que Jesus morreu dos mortos, ressuscitou, crer em toda a soteriologia, que é o estudo da salvação, entender por que Jesus morreu na cruz. Todo mundo aqui já sabe, né, irmãos? Ele morreu, ressuscitou para pagar os nossos pecados, não é isso? É mais ou menos assim, você tem um tribunal onde você tem um juiz, você tem o advogado, você tem o réu e o promotor, não é isso? É assim mais ou menos? Então o juiz está ali para julgar, o réu está ali, coitado, fez um monte de coisas na vida dele, o advogado está ali para o ajudar, e o promotor está lá para acusar. O promotor quem que é, irmãos, na vida espiritual? Quem que é? Promotor, aquele que acusa, o inimigo, né? E o juiz, quem é o juiz? O nosso Deus. E quem que é o nosso advogado? Nosso advogado é o nosso Senhor, né? Ele nos livra do acusador, né? O acusador é o promotor. E aí o que acontece? A pessoa cometeu um crime no mundo, né? Aí foi lá, assassinou, fez algo, o advogado vai estar ali, o réu falando, eu não matei. Ou eu matei, tenho meus direitos. Então o advogado ele está ali para advogar ou interceder pelo o réu. E o promotor está lá fazendo, como diz por aí, né, o advogado do diabo, né, tentando olhar ali e questionar. Na verdade, eu acho que o promotor, ele não está ali para ser ruim, né, Thaís? Eu acho que ele está ali para que a justiça seja feita, né? Que tem que ter alguém ali do Estado olhando. Eu acredito que o promotor honesto, se ele vê que o cara é honesto, ele não vai ficar naquela briguinha, não é uma briguinha de força, né? E aí, irmãos, o que você tem que entender? O plano de salvação, que tem até uma matéria, chama soteriologia, a respeito disso. Se você entender isso, irmãos, você já vai entender o plano de salvação. E aí, quem é o réu? Somos nós, lá no tribunal. Nós erramos, nós pecamos, nós fazemos tantas coisas, né, irmão? Quem é perfeito? Estávamos no mundo, roubávamos, matávamos, fazia tantas coisas, falando no geral, né? E aí, de repente, você é acusado. E aí você vai para um tribunal, que é quando você aceita Jesus como Salvador. Você vem para a igreja e fala, não, peraí, tem alguém que pode me ajudar, eu cometi vários delitos. E aí você senta no banco dos réus ali, espiritualmente falando. E aí, irmãos, nós temos o nosso Jesus, né? Nosso Jesus que vai ali falar, não, pai, ele fez isso, mas também ele foi fazer isso. Ele era assim, mas ele ia à igreja. Às vezes ele ouvia a palavra e saía e continuava do mesmo jeito, mas teve muitas vezes que ele ouvia e tentava. Aí o acusador vai falar, não, mas ele sempre volta a estaca zero. Aí Jesus vai falar, não, mas espera aí, ele está firme, ele está ali em oração, e o juiz, que é ali o Deus que vai, dar o veredito final lá, fica ali olhando.
Isso eu estou falando de você e de mim, o plano de salvação. Então o diabo quer te puxar para a morte e Jesus quer te puxar para a vida. Lembra de Jó? Jó também foi questionado assim. Deus falou assim, ó, tu tem visto o meu servo Jó? Aí o diabo falou assim, deixa eu tocar nele. Então o diabo, ele fica o tempo inteiro atormentando a sua vida, na sua mente, na nossa mente, ele fica atormentando. Olha, está acontecendo isso na sua vida. Olha, você vai deixar isso acontecer? Tem um filme, irmão, não é evangélico não, chama História de Nós Dois, com o Mel Gibson. Um filme muito bom, não tem nada de evangelho nem nada, mas tem uma coisa importante que o Senhor toca o meu coração para eu falar aqui. Você já reparou que numa discussão que você tem com a sua esposa, às vezes você fala as mesmas palavras que seu pai falava para sua mãe? Começa a reparar isso. E esse filme é a história de Nós Dois, né? O filme com o Mel Gibson, e o casal começa a brigar na cama. Irmãos, a cama, para um casal, é o lugar mais maravilhoso que tem. Lá na cama é onde você compartilha os seus sonhos, é onde você institui a sua família, e é lá no leito matrimonial onde surge uma vida. Para Deus, irmãos, isso é algo fantástico e maravilhoso. Lógico, você que dorme num leito onde você é casado, né? Porque se você não é casado e dorme num leito sem ser casado, aquele lugar é um lugar de maldição para a tua vida. Mas se você é casado, tem a sua vida no altar com Deus, ali é onde você, irmãos, onde você agrada ao Senhor assim de uma maneira fantástica. Até mesmo no ato sexual, irmãos. O Espírito Santo, ele habita ali no meio, é algo maravilhoso. Você não consegue tirar o olho da sua esposa e ela também não consegue tirar o leito matrimonial, onde tem o nosso Deus ali envolvendo em volta, irmãos, é maravilhoso. E aí o que o diabo sabe? Como isso é importante para Deus, ele quer destruir o que é importante para Deus. Então você pode ver que no ato matrimonial, ali entre quatro paredes, irmãos, muitas vezes nós erramos em algumas coisas. Né? Então Deus, ele está ali para nos instruir, como a Thaís falou ali. Se nós nos aproximarmos dele, nos chegarmos a Deus, mais próximos dele, ser íntimos de Deus, nós vamos agir com positividade. Dentro do seu leito matrimonial vai sair planos, projetos, olha que maravilhoso. Vão sair filhos, vão sair netos, e é assim que Deus quer que aconteça, né? Então, é bastante importante nós termos isso como base. E aí, no tribunal de Cristo, lá agora, lembra que eu falei de você? Agora imagina todos os pecadores do mundo. Imagina, eu estava falando de mim sentado no banco dos réus. Agora nós estamos falando, Thaís, de toda a humanidade, de toda a raça humana. Crente, católico, evangélico, não, espírita, muçulmano, todos os quase 8 bilhões de habitantes em todo o mundo, que estão vivos hoje, e os que já morreram. Imaginam todos esses. Todos esses. Nós sabemos que desde Adão, o homem pecou. Então, Deus nos fez para vivermos eternamente, Deus nos fez para sermos perfeitos, Deus não fez nós para sofrermos, muito menos ter que trabalhar todos os dias. Deus deu tudo para nós lá no Jardim do Éden. Mas o homem, como sempre, tem a capacidade de complicar. Somos nós que estamos destruindo o planeta, somos nós que estamos complicando as coisas, somos nós que estamos errados. E aí nós vemos um Deus que viu toda a humanidade pecadora. Através de Adão entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, né? E aquele pecado trouxe a morte. A partir dali, nós tínhamos que trabalhar, a partir dali, nós não íamos viver eternamente. Deus nos criou, irmãos, para vivermos eternamente, sabia? Tinham 2 árvores lá no Jardim do Éden. Qual que era a árvore que tinha lá? 2, não é? Qual que era o nome da primeira? A árvore da vida, e a outra, do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Cristiano, garantiria-nos viver tudo. Você falou que Noé, você foi embora indignado que Noé tinha 600 anos. Mas nós éramos para viver eternamente. Não só como 600 anos, mas vivermos eternamente. E aí o que aconteceu? Nós acabamos com isso. Para que nós não vivêssemos eternamente no pecado, pelo pecado de Adão,
Deus nos privou, que ele falou assim, agora, a partir de agora, vocês vão passar pela morte. Então, por causa disso que nós morremos. Quem perdeu alguém esse ano aqui? Faz assim, olha, tá vendo? Perdeu seu pai, né? Quem mais perdeu alguém? Muito triste ali. Por causa do pecado existe a morte, senão não íamos ter que passar para a morte. Então, o que Deus fez? A árvore da vida, que nos garantia de dar vida eterna, foi tirada do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal também foi tirada, que ali eles começaram a ver que eles não eram mais inocentes. Ali pronto, acabou. Aí Deus deu um castigo. O que Jesus fez, irmãos? Jesus olhou, olha, quem é que está no banco dos réus mesmo, Mateus? É? Ixi, ele não está. Quem que é, Marcos? A humanidade está, lembra? Primeiro falei de mim, individualmente, que é a nossa salvação individual. Agora eu estou falando de quem, Cleice? A humanidade está no banco dos réus. Como que agora, Thaís, é possível salvar o mundo inteiro? Como que você ia colocar, Tati, ali, no banco dos réus, a humanidade inteira? Jesus é o nosso advogado. O que ele falou? Ele virou para Deus, que ia destruir toda a humanidade e acabar com tudo. Irmãos, não é a primeira vez que Deus destrói a terra, lembra? Através de Noé. Imagina o coração de Deus hoje, com a humanidade, com a morte, com pessoas matando, roubando, com a guerra, tantas coisas por causa de besteiras. Gente morrendo por causa de R$5. Uma vez nós fomos levar, estava até lembrando hoje, nós fomos levar algumas colchões e roupas lá para Francisco Morato. Não sei se a pastora lembra disso. Quando nós chegamos lá, nós acabamos de chegar, um menino da rua, lembra, amor? O menino da rua tinha morrido com um tiro na cabeça porque ele não tinha R$5 que estava devendo para um traficante. Escuta aqui o que eu estou dizendo. Ele morreu por causa de R$5, Arthur. Se eu tivesse chegado lá antes e tivesse coragem, né, não sei se eu teria, fala, não, peraí, toma R$5, pega e dou R$5 para ele. Ele não teria morrido. Por causa de R$5, acabou-se tudo. Então você imagina agora, Jesus está aqui como advogado, o diabo está ali como acusador, o nosso Deus está aqui como juiz. E quem está aqui mesmo, Mateus? Ou Marcos? A humanidade. A humanidade está sentada aqui agora. O nosso Deus, por ser justo, porque você sabe que Deus é poderoso, não é, irmãos? Deus não é poderoso? Deus pode tudo? Pode tudo, mas Deus não pode tudo. Por quê? Ele tem poder para fazer o que ele quiser, mas o caráter de Deus não permite ele fazer tudo. O que Deus não faz, irmãos? Ele não entra no coração daquele que não quer ele, mas ele pode fazer. E o Senhor está me mostrando no meu coração que tem pessoas aqui que estão orando muito para alguém se converter, para alguém mudar as suas atitudes. E eu não vou dizer para você que a oração não ajuda, ajuda muito. E continue orando por isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Escuta isso. Enquanto a pessoa não tiver consciência que ela precisa mudar o coração dela, aí ele fala, não, Senhor, muda o coração. A gente tem que orar e pedir, mas, moço, a gente sabe que Deus não muda o coração de ninguém, irmãos. Eu não sei se eu estou te decepcionando aqui, mas é verdade. A gente fala com fé, que nem a Thaís falou, positivamente, não é isso? Continue falando, irmão. Senhor, muda o coração de fulano. Senhor, transforma o coração de fulano. Mas não peça para Deus transformar o teu coração, porque você tem que mudar, é você que é responsável por isso. E ali, o nosso Deus está ali como juiz, o advogado está ali para defender e o acusador ali para acusar. O que o diabo fica falando? Eu quero destruir essa família. Ele não quer saber de Deus. Ele não é isso, ele não é aquilo, ele não vai conseguir. Ele levanta e cai, ele age negativamente. Porque ele já foi um dia íntimo de Deus e agora ele não é mais íntimo de Deus. Satanás, ele nos odeia. Ele odeia a sua vida, irmão. Não brinque de ser crente. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele destrói a tua vida em qualquer área da tua vida se você não abrir os olhos.
ele destrói você nas drogas, ele destrói você na prostituição, ele destrói você com seus sonhos. Quem já leu aquele livro lá, O Destruidor de Sonhos? Você já leu? Sabe quem é o destruidor de sonhos? Lê o livro para você saber quem que é o destruidor de sonhos. Você vai surpreender quem que é. Né, ô Karine? Destruidor de sonhos, né? Não conta para ninguém, não, quem que é. Um livro maravilhoso. Mas nós, irmãos, temos o diabo que destrói os nossos sonhos. O diabo é o maior destruidor de sonhos. E lá nesse livro você vai descobrir que tem um outro também lá que também destrói sonhos. Mas o diabo é o maior para isso. E aí Deus ia aniquilar, acabar a humanidade. Não sei se com fogo, com água. Deus falou, olha, já cansei de dar tudo para esse povo e eles não querem me ouvir. Eles preferem as coisas e os prazeres do mundo e não preferem a mim. Isso lá na fundação do mundo. Deus, na sua presciência, né? Lá no começo de tudo, Deus já sabia de tudo isso que está acontecendo aqui. Deus já sabia, né, que a Thaís nasceria aí que dia que é? 24 de novembro, né? Não precisa falar o ano. Deus já sabia, na presciência de Deus, Ele sabia a data do aniversário da Thaís, da Tati, do Leandro, de todos. Deus já sabia. E aí Ele tinha um plano. Jesus, irmão, tinha um plano. Para isso, Ele não poderia ficar só falando, olha, aqui está a humanidade. Jesus, como advogado, ele não poderia ficar só falando assim, não, mas dá uma segunda chance, mas usa, mais isso, porque não tinha mais meios da humanidade persistir. Nós sabemos, irmãos, alguns teólogos falam que o planeta Terra é um milagre. Alguns físicos e sabem disso, astrólogos, e sabem, irmãos, que nós vivemos no planeta Terra por um milagre. E só uma triscadinha de Deus, Deus acabaria com tudo isso. Então, irmãos, o que Jesus fez? Não existia, Maria, nada que pudesse nos tirar do banco dos réus. Não existiria nada. Aí Jesus chega para a humanidade inteira, fala, sai daí, seu vacilão, e deu um chute lá, tirou a humanidade do banco e sentou no seu lugar. Ele sentou no lugar e falou assim, tá bom, não tem nada que eu possa fazer para livrar eles dali. Eu fiz com Jó, eu fiz com fulano, eu fiz com ciclano, não tem mais o que eu possa fazer. Sai daí, deixa eu sentar. E ele sentou no lugar. E a humanidade ficou assim, ó, só olhando, como nós ficamos até nos dias de hoje. Às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente prefere as coisas e os prazeres do mundo, e Deus a gente sempre acaba deixando de lado. A nossa vida, muitas vezes a gente não consegue amar o outro, a gente não consegue, e Deus fica lá de cima falando, eu sentei nesse banco, eu fiz a minha parte. Ele foi e sentou no banco dos réus. Quando ele sentou no banco dos réus, não sei, não tem na Bíblia isso, mas provavelmente Deus falou, o quê? Você vai sentar aí, você sabe o que você vai passar? Você vai ter que morrer por eles. Porque quem deveria estar lá eram eles. Eles que deveriam passar pela morte. Você viu aí que teve um meteoro que falam que caiu no México, que extinguiu todos os dinossauros? E você viu falar de tantas outras coisas que vira e mexe, está aí o planeta cada vez mais quente, aquecendo, e os polos lá cada vez mais se derretendo. Dizem que logo, logo não vamos ter mais litoral, não vamos ter... o litoral, irmãos, ele vai ser todo completado com águas. Por quê? Por causa das geleiras que nos polos estão derretendo. E nós vemos cada vez mais, não preciso ficar aqui dando uma de fim dos tempos e de pastor apocalíptico. Você está vendo o que está acontecendo no mundo. E muitas vezes, como quinta eu falei, nós estamos dormindo para as coisas de Deus, nós estamos dormindo com o nosso chamado, nós estamos dormindo, às vezes, olhando o homem em vez de olhar para Deus, nós estamos priorizando as nossas coisas, as nossas contas correntes, os nossos desejos, como consumismo, né, irmãos? Hoje eu falei na quinta-feira sobre a ferrugem. Assista o culto de quinta-feira, irmãos, sobre a ferrugem. Deus estava falando com as pessoas dizimistas da igreja.
que não conseguem prosperar. Por quê? Porque a ferrugem e a falta de sabedoria tem feito você não conseguir prosperar na tua vida. E passa ano, vira ano, e você continua sempre do mesmo jeito. Você não prospera em nada. Você vive uma vida consumista, você não tem, a sua ansiedade é demais para comprar, você nunca consegue pagar, você nunca consegue ser um dizimista, você nunca consegue ser um ofertante, você nunca consegue ali, irmãos. Olha, eu fico tão feliz, irmão, faz tempo, né, irmãos, que nós não vemos isso. Alguém chegar ali e falar assim, ó, tá aí uma cesta básica, mas não vejo nunca mais isso. E a cesta básica não é para mim, não é para ninguém, é para uma pessoa que precisa, não é para uma pessoa que não precisa. E muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando. E ali no banco dos réus, ele saiu, falou, sai daí. E sentou no lugar. E ele falou, não, eu vou morrer por eles. Eu vou descer, eu vou passar por tudo que tiver que passar. E eu me auto-sacrifico para que eu venha pagar os pecados. Naquele momento, onde ele estava na cruz, ele foi colocado, irmãos, sentado no lugar dos réus. E na cruz que ele estava ali, na hora, irmãos, que ele levantou seus olhos para os céus e disse, Senhor, eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus pagou todos os nossos pecados na cruz. Eu não sei o que você fez ou o que você deixou de fazer da tua vida. Eu quero te dizer que Deus manda te dizer, esqueça de todo o passado, de tudo que passou, porque quem vive de passado é museu. Você vive cheio do Espírito Santo de Deus. Coloque palavras positivas na tua frente, coloque palavras de ousadia, como Timóteo está falando aqui, palavras de ousadia para que você venha conquistar o melhor dessa terra. Resume, irmãos, matéria soteriologia em teologia é essa aí. Você crê em tudo isso que eu falei? Que Jesus morreu e depois ele não só morreu e acabou. Por que, irmãos, ele só não morreu e acabou? Porque Buda, se você for lá no túmulo, ele está lá, os restos mortais dele. Gandhi lá e tantos outros, você vai lá no túmulo, ele está lá. Você vai em todos aí, qualquer um que seja o tal lá do dono da Microsoft, como é que ele chamava mesmo, Marto? Hã? Não, da Microsoft, que morreu, do iPhone. Como é que ele chamava? Steve Jobs. O Steve Jobs, um dos homens mais ricos, ficou na linha de frente entre primeiro e segundo como o mais rico do mundo. E Steve Jobs, o dono do iPhone lá, o dono da Apple. Se você for lá no túmulo dele, ele está lá. Se você for no túmulo de Michael Jackson, o maior de todos os cantores que se tem noção. Se você for em qualquer lá, no túmulo de Ayrton Senna, considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 do mundo, você vai encontrar lá. Mas se você for lá, irmãos, em Jerusalém lá, e você entrar dentro do sepulcro, do santo sepulcro lá e olhar, você não vai ver, irmãos, você não vai ver nada lá. Você não vai ver ossos, você não vai ver DNA, você não vai ver nada. Sabe o que você vai ver lá? Você vai ver que aquele túmulo foi emprestado. Ele não tinha nem onde enterrar a sua própria vida. E ele, irmão, sem ter onde morrer. Tem uns que falam, se eu morrer hoje, eu não tenho, como é que se diz? Se eu morrer hoje, eu vou morrer sem nada. Eu não tenho onde me enterrar. Eu não tenho onde cair morto, não é assim que diz o ditado? Deus não te chamou para você viver uma vida de miséria. Deus não te chamou para você viver uma vida de tristeza. Ele te chamou para que você venha deixar o passado, porque Ele perdoou todos os seus pecados. Então hoje Deus manda te dizer, diga assim, Senhor, me perdoa de todas as minhas falhas, meus pecados, aquilo que eu tenho priorizado, que não tem sido a Tua palavra, e me segue avante. Faça essa oração e aceita Cristo, isso na tua vida, você vai ver que vai ser transformado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele está no teu lugar, aleluias. Aí a gente fala assim, mas beleza, ressuscitou, morreu, subiu e largou. Tem uma teoria que diz que é o deísmo. Deísmo é uma teoria que diz que Deus criou o mundo, mas abandonou o mundo. Nós somos
teístas. Nós cremos que Deus criou o mundo e ainda continua, né, irmãos? Quem crê nisso? E o ateísta é aquele que não crê em Deus. Mas uma teoria deísta, ela crê que Deus criou o mundo, mas ele abandonou. Você crê nisso? Você crê que Jesus abandonou o mundo? Não, eu creio que ele está aqui hoje. Quando ele estava para subir, ele falou assim: eu vou, queridos, mas eu vos deixarei o Consolador que ficará convosco até que eu venha. Significa que o Espírito Santo está com você todos os dias da tua vida. Aplauda a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo está na sua doença, está junto com você passando. Se você está doente, Ele está lá do teu lado. Se você está sofrendo, o Espírito Santo está do teu lado. Se você está com falta de amor, falta de alegria, falta de esperança, se você está deprimido, ansioso, escuta o que eu vou dizer para você. O Espírito Santo está do teu lado. O que Deus está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo fala, ele quer um espírito de ousadia, não de covardia. Nós temos tudo para sermos ousados. Ele diz aqui, falando um pouco sobre esse livro, rapidinho. O Novo Testamento, lembra? Antigo Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, as cartas, Apocalipse e os livros históricos. Esse livro de Timóteo, escuta bem aqui, ele é chamado de livros pastorais ou cartas pastorais. Cartas pastorais, por que, pastor, cartas pastorais? São 3 cartas que no Novo Testamento foram escritas. A carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então essas cartas, por que são chamadas cartas pastorais? Porque Paulo, ele falou diretamente com o pastor Timóteo, e o pastor Tiago. Elas foram escritas aproximadamente ali quando Paulo estava em Roma, e no século 64, 65 depois de Cristo. Uma outra coisa legal para você saber, as cartas de Paulo começam 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois vem Tito. Só que a ordem cronológica, a ordem que foram escritas são diferentes. Paulo estava preso na prisão, escreveu 1 Timóteo e Tito. Pronto. Depois ele escreveu 2 Timóteo. Né? Então, por que, pastor, que não está na ordem, né? 1 Timóteo? Porque as ordens dos livros da Bíblia não são escritos na ordem cronológica. Você sabe disso, né? Alguém não sabia disso? Né? Lógico, Gênesis é o princípio, mas eles não seguem uma ordem de datas, os livros da Bíblia. Mas uma ordem de aprendizado. Então ficou mais claro para nós, aprendemos a primeira, a segunda carta, depois Tito. Mas a ordem de escrita foi 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. Então, 1 Timóteo, irmão, o que ele fala? Eu amo, irmão, leia em casa, 1 Timóteo, 2 e Tito, você vai amar. Ele escreveu na sua 4ª viagem missionária, quando ele estava passando, e ele escreveu para Éfeso, porque Tito era pastor de Éfeso. E olha que interessante, 1 Timóteo ele fala das falsas doutrinas, ele nomeia pessoas para serviços eclesiásticos. Você sabe o que é serviços eclesiásticos, irmãos? Ele nomeia pessoas para fazerem serviços eclesiásticos. Existem na igreja serviços gerais e eclesiásticos. Gerais é você cuidar da porta, você cuidar do chão, pregar um negócio na parede, né? Isso são serviços gerais. Serviços eclesiásticos são serviços de Santa Ceia, né? Tem vários serviços eclesiásticos que você faz, pregação, né? Oportunidade. Então, irmãos, o Paulo estava ensinando ele, dando os primeiros detalhes. Ó, eu quero que você faça isso, que você faça aquilo, que você faça aquilo. Fala sobre a conduta. Olha, alguém falou aqui, a Thaís, eu acho que quando eu saio de casa eu falo: Senhor, essas vestes são vestes honestas. Olha que interessante. 1 Timóteo fala sobre a mulher e a sua conduta na sociedade, né? Falando como que você deve se portar. Lá também em 1 Timóteo fala do obreiro, irmãos, que o obreiro tem que governar bem a sua casa. Você não pode deixar a sua casa ser bagunça, muito menos aceitar coisas erradas dentro da tua casa.
Então, o obreiro, o homem de Deus, você não precisa ser diácono, nem cooperador, nem pastor, para você cuidar da tua casa. Diga assim, na minha casa não entra coisa errada. Então, Paulo estava dando essa instrução para Timóteo. E ele estava percebendo que ele já estava chegando no seu fim, já estava próximo a ser morto. Então, as coisas já estavam avisando, Paulo, olha, você já vai ser morto. E ali nós chegamos em 2 Timóteo, que aí ele, como eu falei, ele escreveu 1 Timóteo, Tito, aí teve um prazo, aí ele foi preso novamente. Então, 2 Timóteo, ele estava realmente dentro de uma masmorra. Sabe o que é masmorra, irmão? Quem sabe? Masmorra, quem sabe o que é ou não? Masmorra é um porão, é uma prisão debaixo da terra. E ali ele estava, irmãos, já nessa masmorra. A palavra diz que ele estava numa masmorra fria em Roma, ou uma prisão, subterrânea. E ali ele escreve, irmãos, aí todo mundo sabe desse versículo, que é o capítulo 6, lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4 ao 7, que diz: porque eu já estou oferecido para aspersão de sacrifício. Ele já diz, eu já estou sendo oferecido para a morte. O tempo da minha partida está próximo, ele diz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, 2 Timóteo fala a respeito disso. Olha que interessante. E ali, irmãos, nós chegamos no versículo que nós lemos. Porque Deus não nos deu, isso 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não deu. O que é covardia, irmãos? Covardia é um comportamento que denota ausência de coragem. Aquele que é covarde, ele age com força sobre o fraco. Covardia é terrível, irmãos. Não seja covarde. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações. Temos exemplo de covardia na Bíblia? Temos. Lembra? Dos 12 espias, foram espiar a terra, 10 foram covardes. Repita comigo, 10 foram covardes. Quem que foi corajoso? Lembra dos dois? Quem eram? Josué e Calebe. Mandou 12, cada um representando uma tribo. 10 foram covardes. Querido, Deus manda te dizer, Ele pediu para eu vir aqui para falar isso para você. Você tem um espírito dentro de você de covardia, de fortaleza e de coragem. E Ele está repreendendo o espírito de covardia dentro da tua vida, aleluia. Então você tem o Espírito Santo de Deus para afastar esse pecado, para afastar tudo de mal da tua vida. Ter coragem de mudança, porque tem gente que não tem coragem de mudança. A pessoa fala, Senhor, eu quero esse emprego. Não, você tem que falar, Senhor, se for da tua vontade, me faz passar nesse trabalho. Não, mas a pessoa, ela coloca a vontade dela, ela não coloca a vontade de Deus. Você é capaz disso? De amanhã, quando você for fazer uma entrevista de emprego, você dizer assim, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E nem pedir, Senhor, me abra aquela porta de emprego. Quem tem coragem de fazer isso? Você vai fazer com relacionamento também. Senhor, eu quero que o Senhor me dê se for. Se não for, vaza. Não é isso? Você é capaz de passar mais uma semana desempregado, irmão? Acho que tem gente que é covarde aqui, irmãos, eu acho. Eu estou sentindo que tem. Tem ou não? Não tem? Então você, se não tem covardia dentro do teu coração, você tem coragem. E é o que Deus quer colocar na tua vida, aleluia. Deus tem um espírito de fortaleza, irmãos. Olha a palavra, Thaís, de uma pessoa pessimista e uma pessoa que não tem palavras positivas. Não é uma palavra positiva. Olha o que os 10 espias falaram. Também, quando eles chegaram ali, nós estamos vendo gigantes, filhos de Anak, diz Números, capítulo 13, versículo 33. Os 10 espias chegaram apavorados, dizendo assim, nós estamos vendo gigantes, pessoas grandes, eles são numerosos, e parece como gafanhotos aos nossos olhos,
Nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Olha o que a palavra de Deus fala, que os 10 espias, covardes. Eu falei aqui, irmãos, há semanas atrás, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para você, se você olhar para as pessoas, você está sendo covarde, mas olha para o lado daquele que é o autor, aquele que tomou o lugar principal da tua vida. Deixe Jesus sentar no lugar onde você está, para que você consiga enxergar a coragem. Coragem, Deus quer coragem da tua vida. Aleluias. Olha só outro covarde, lembra? Israel diante de Golias. Lembra? Diz que Israel chegou e falou assim: porém todos os homens de Israel estão vendo aquele homem grande, estão fugindo dele, e eles temiam grandemente. Tem uma tradução que fala que eles tremiam grandemente. Israel diante do Golias era covarde. Mas quem que era corajoso? Davi se levantou, irmãos, ele nem tinha quem olhava para ele, nem via muita coisa, mas Davi tinha coragem. É o Espírito Santo que quer fazer da tua vida, tirar todo o espírito de covardia. Deus está tirando covardes aqui. Aqui não é lugar para covardes. Aqui é lugar para pessoas que tenham coragem de avançar e seguir. Aleluia. Eu não vou desistir da minha fé. Eu não vou desistir do meu Deus. Eu não vou desistir da igreja. Eu não vou desistir do pastor. Eu não vou desistir da minha casa. Eu não vou desistir do meu marido, da minha esposa. Eu não nasci para ter espírito de covardia, mas eu nasci para ter coragem. Aleluia, glória a Jesus. Caleb e Josué que tiveram coragem. Quem mais, irmãos, foi transformado de ousadia para coragem? Lembra dos 3 amigos de Daniel? Quais eram? Sesaque, Medraque e... Como é que é, pastora? 3 amigas, a pastora nem toca nesse assunto. Quais são os 3 amigos? Ixi, aí pegou. Sesaque, Medraque e Abednego. Eles também tiveram que incorporar na vida deles um espírito de ousadia. E aí eles foram condenados à morte. Acenderam, não é isso? As fornalhas, diz que acenderam 7 vezes mais e jogaram eles lá. Eles nem, irmãos, nem correram, nem gritaram. Tem crente quando passa por uma lutinha, começa a chorar: eu vou morrer, eu não vou aguentar, não. Eles não tiveram isso, eles avançaram e foram jogados lá dentro da fornalha de fogo, aquecida 7 vezes. Muitos estudiosos falam que essas fornalhas, quando elas eram acesas, diz que até 7 metros que você ficasse próximo, chamuscava os seus cílios, de tanto quente que eram. Mas eles eram audaciosos, eles eram corajosos, foram jogados lá. E você sabe qual é o fim da história. O rei, quando olhou, pronto, acabou tudo. E algumas pessoas disseram: olha, que interessante, lá dentro não tem 3, tem 4. Aquele que tem o espírito de covardia é tirado e colocado o espírito de fortaleza, o espírito de coragem. Aleluia. O 4º homem está passando com você, onde quer que você vá, o Espírito Santo está contigo. Da mesma forma encontramos Daniel, amigo de Sesaque, Medraque e Abednego. Pastor, é esse Daniel, você sabe o nome. Daniel também, ele foi cometido pela mesma coisa, fez algo que não agradou a Deus, e ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. E da mesma forma ele não tosquenejou e nem olhou para trás, foi jogado lá. O que Deus fez? Fechou a boca do leão. Deus está fechando a boca do leão dentro da tua vida. A sua vida financeira vai andar, a tua vida sentimental vai andar. Glorifica o nome do Senhor, aleluia, com a tua boca. Abre a tua boca, Jéssica, e profetiza na tua vida. Arabaia. Começa a profetizar, abre a tua boca. Talvez você não tenha muita fé, mas começa. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Dizem os psicólogos que quando a gente fala uma coisa errada, nós somos o primeiro a ouvir. É verdade. Porque o primeiro órgão mais próximo da boca é a orelha. É o ouvido, né? E quando você fala, na hora entra assim, ó.
E eu me lembro de um motor, né, João? O motor diz que o gás dele que recicla dentro da turbina. Você já viu turbina de carro? Diz que a turbina de carro, o próprio gás que sai do escapamento, ele volta para o motor e faz aquele zum, zum, zum. Não é isso? Não é assim? Temos aqui um doutor no assunto. Pode explicar para nós? Brincadeira. Diz que a turbina, não sei se ele chegou já nessa aula, diz que ela é um caracol, e diz que a força do escapamento, ela entra dentro da turbina, e aquele próprio ar, ele joga de dentro, em cima do bloco do motor, para trazer mais força, e ele faz aquele som, e tem mais força, irmão. Aquele carro, irmão, quando ele está turbinado, irmão, ninguém consegue segurar ele. As palavras positivas que saírem da tua boca, porque o Espírito Santo de Deus está do teu lado, vão fazer com que você seja o melhor profissional. Deus mandou te dizer, faz assim com a tua mão, moça, você que está aqui, Deus está falando com você desde o começo do culto, e Ele manda te dizer que Ele quer transformar a tua vida numa vida de coragem. Aplauda a Deus, porque Ele quer dar coragem. Glorifica o nome do Senhor, aleluias. E o que é contrário à covardia? Contrário à covardia é, como eu já falei, contrário à covardia, coragem. E é o tema da minha mensagem aqui agora. Intrepidez também é o contrário de covardia. Nós falamos de coragem. Vamos falar de intrepidez. O que é intrepidez? É o contrário de coragem. É o contrário de covardia. Deus te trouxe aqui para ter um espírito de intrepidez. O que é intrepidez? É uma força inabalável diante de uma situação perigosa. É intrepidez. É força, é blindagem do Espírito. Quando você ora, você se blinda cada vez mais. Quando você vem à igreja, você se blinda cada vez mais. Quando você toma a ceia do Senhor, você se blinda cada vez mais. Deus te trouxe aqui para ser blindado, para ser intrepeto, cheio de força, cheio de coragem. Covardia, saia desse lugar. O Salmo 3, capítulo 3, versículo 6, se o Zezinho puder colocar lá. Salmo 3, versículo 6, diz assim, escuta aqui. Não temerei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está falando ao meu coração, que você entrou aqui hoje e falou, talvez eu escolhi a carreira errada. Escuta, o Espírito Santo está falando ao meu coração. Alguém entrou aqui hoje e falou, talvez eu escolhi a carreira errada. Deus manda te dizer, se você souber a intrepidez que eu quero colocar no teu espírito, eu farei você brilhar, porque a tua carreira está em crise, mas os céus não estão em crise. Aplauda a Deus, aleluia, aleluia. Os céus não estão em crise. Salmo 27, versículo 3. Ainda que o exército me cercar, o meu coração não temerei. Isso é blindagem, isso é intrepidez. Ainda que a guerra se levanta, e escuta que tem gente que vai passar luta essa semana. Escuta o que eu estou te dizendo. Ainda que a luta venha para você essa semana, olha o que diz. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerei. Ainda que a guerra se levanta contra mim, nele confiarei. Você vai se lembrar do que eu estou te falando. Você vai se lembrar da luta que você vai passar, e você vai lembrar dessa palavra. Nele confiarei.
Põe lá também, Zezinho, Salmo 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem lá na ortossíntese? O que pode me fazer o homem lá na minha área de modas? O que pode me fazer o homem lá onde você trabalha, Thaís? Onde você trabalha, Joana? Onde o seu marido trabalha? O que me pode fazer, Moisés? Onde você está? O Senhor está com o espírito de intrepidez. Lembre-se disso. E o último versículo, Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando te deitares, irmão, isso é maravilhoso. Quem aqui já passou, irmãos, por uma luta e você não conseguiu dormir a noite inteira? Quem já passou? Eu já passei. O sono não vem. Quem aqui já passou por uma situação onde você perde a fome? Faz assim. Menos a pastora, ela não passa não. Quem? Você já perdeu a fome? Eu já perdi também, mas a pastora não tem jeito. O sono ela perde, mas a fome não. Tem situações da vida da gente que nos faz perder o sono. E tem gente aqui que está sem dormir por causa disso. Deus está me mostrando aqui pessoas que também não, muitas vezes você nem tem comido, e o Espírito Santo mandou dizer para você que gosta de comer na hora que não pode, como eu. Que eu, irmãos, quando eu estou com alguma coisa na cabeça, eu não consigo comer, eu fico sem comer. Mas Deus está falando, irmãos, o Senhor está falando ao meu coração, fala com aquele que come quando está passando por luta também. Porque, irmãos, quando você come demais na hora que você está em luta, você também passa das contas e acaba engordando, não é isso? Você perde a sua saúde por causa das lutas. Provérbios 3, 24 diz: quando te deitares, não temerás. Tu te deitarás e o teu sono será leve. O teu sono será leve. Aleluia. Eu vou contar 2 testemunhos aqui para você sobre ter espírito de intrepidez, espírito de coragem, de não covardia. Alguns anos atrás, 2 jovens da igreja, muitos anos já, hoje ela deve estar com 50 anos, o marido deve estar com uns 35, eu acho. Mas ela tinha um salão de beleza, ali na rua, ali perto da igreja. Hoje ela deve estar com 50 anos, não sei se vocês sabem mais ou menos quem é. Tinha um salão de beleza, e um rapazinho como aquele ali, acho que deve ser uns 10 ou 15 anos mais novo que a mulher dele. Faz assim, o Luciano, o salão da Leme. Ele teve o espírito de quê? Ousar. O bichinho pegou e deu uma bicuda na bola, igual o Roberto Carlos, para jogar a bola dentro do salão de beleza. O que é isso aí? É espírito de coragem. Diz que ela ficou brava, só que não, né? Estão aí com meia dúzia de filhos, e Deus seja glorificado na tua vida. Por quê? Porque uma ação, uma intrepidez, uma coragem. Eu me lembro também de uma vez, assim que eu conheci minha amada, foi num churrasco. Para variar, gostamos muito de churrasco. E estávamos ali na Rua da Feira, há 22 anos atrás, é isso? Se eu não perco a memória, 23 anos atrás. Estava no churrasco. E ali no churrasco, irmão, de uma amiga nossa, eu olhei para aquela coisa, achei a coisa mais linda do mundo. E quando eu tive coragem, porque a gente tem que ter coragem e ação, né? Porque vai passar o tempo e você vai ficar aí do mesmo jeito. Você tem que agir hoje, enquanto você pode hoje. Não deixa para agir depois, não. E aí eu tive um pouco ali, fiquei ali na paquera, será que é, será que não quer e tal. Eu nunca gostei de levar um não, já levei muitos. Mas eu peguei e demorei. O que aconteceu? Um amigo que estava do meu lado foi lá e furou meu bolo, furou meu olho. O Júlio foi lá e passou na minha frente, conversou com a pastora. Eu falei, pronto, perdi.
podia ser a mulher da minha vida. Não é assim que a gente é jovem, fala? Será que a namorada que eu estou namorando hoje, será que vai ser a mulher da minha vida? Né? Quem nunca pensou assim? Ou quando você arruma um namorado, você fala, será que ele vai ser o homem? Eu acho que toda mulher pensa assim, homem também pensa, né? Eu acho que menos do que a mulher, mas também pensa. E ali eu perdi minha oportunidade, só que não. Na hora eu não sei se deu certo ou não, você conversou lá uma meia hora, eu não ia ficar conversando com essa morena só 10 minutos não. Na hora eu peguei, escrevi um bilhetinho, pedi para uma amiga nossa entregar, falou, entrega o meu telefone para ela, se ela for noiva ou se não for, se o outro lá que furou o meu olho for ou não, eu quero ter coragem. E aquela atitude fez eu mudar uma vida inteira. A sua atitude, viu, Luciano, fez você mudar o curso da sua história, a vida inteira. Eu queria que você, quando chegasse em casa, ouvisse de novo a palavra do que a Thaís falou aqui, que Deus está mandando dizer, que você precisa ouvir aquilo 10 vezes. E depois você vai ouvir também a pregação 10 vezes para você entender que são os momentos de intrepidez e coragem que vão determinar o seu futuro para sempre. Deus manda te dizer, eu tenho o melhor para realizar dentro da tua vida, nos próximos 30 anos da tua vida. Deus está curando nesta noite, Deus está libertando, Deus está enchendo você do poder dele. Tenha intrepidez e coragem, porque o Senhor manda te dizer, eu não trouxe você na terra para um espírito de covardia, mas para coragem, intrepidez e conquistar o melhor que essa terra tem para te oferecer, aleluia, comer o melhor dessa terra. Isaías disse isso, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aplauda ao Senhor.